Se você precisa, né, faleceu alguém, como que ela faz para encontrar o pastor do Consolador? Em toda a Igreja Universal, o grupo ele está atuante em toda a Igreja Universal. Basta ela ir até a Igreja Universal, solicitar ali a ida do pastor, a ida seja do obreiro, e aquele momento que nós estaremos à disposição, chegaremos até o velório, onde a pessoa está solicitando que vá um oficial ali para realizar essa oração. Então chegou na igreja, pediu o apoio, o pastor já sabe o que fazer. Exatamente. Chegou na igreja, o pastor está ali pronto e um oficial estará lá pronto para poder atender essa necessidade daquele momento. Israel, por que você veio a se tornar um voluntário da EVG? Porque quem quer almas, quem é salvo quer salvar também. E antigamente, né, eu era uma pessoa egoísta, uma pessoa que estava muito pensando só em mim e não nas pessoas. Então, eu tinha o pensamento, eu tenho que ganhar mais dinheiro, tenho que trabalhar mais, ou seja, as ocupações desse mundo. Mas quando eu entendi realmente o chamado que Deus tem para mim, né, eu consegui salvar pessoas, né, ajudar pessoas. Porque é muito fácil você pensar na sua vida, né? É uma vidinha. Só que quando você pensa numa visão macro, né? Ou seja, você pensa, poxa, aquela pessoa, se eu não falar com ela, quem vai falar, né? Então, esse pensamento é o que me traz a visão. Por exemplo, tem um núcleo que nós fazemos, toda terça-feira tem os núcleos da EVG. E tem um casal lá que eu tô cuidando, né? Eu sempre visito eles. Tinha um dia que estava chovendo muito, uma chuva forte. E só foi 2 voluntários, eu e outro. E quando nós chegamos lá, ele falou, poxa, eu pensei que você nem vinha mais. Que isso? Mas aí eu falei, não, eu venho aqui porque quando se trata de almas é um assunto sério, né? Então nós fomos lá, fizemos oração. E eles são um casal que estão se encontrando com Deus. Ele era afastado, agora já está se encontrando com Deus novamente, né? E dessa vez definitivamente. Então, o senhor vê que quando a EVG se une, né? Mas é uma união assim, realmente, de se esforçar, de fazer o seu melhor. Então as pessoas são salvas, né? E essas pessoas, por exemplo, tem esse casal e tem outro casal também que nós estamos cuidando, que também está se entregando. Então, se eu ver que é um trabalho que a gente tem que ir atrás, né? Porque Deus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando foi que aconteceu essa mudança de pensamentos, de deixar de olhar só para a sua própria vida e olhar para o próximo? Quando eu senti um vazio, porque muitas vezes, né? Os jovens de hoje em dia querem conquistar carro, casa, né? E tem tantas coisas na internet que te fazem olhar para o mundo e não olhar para Deus, né? Então, por exemplo, se você passa no Instagram, você vê umas vidas perfeitas. Só que essas vidas perfeitas são vidas vazias, né? Então eu falei, eu não quero ser assim, né? Porque por mais que eu nasci na igreja, eu estava com um pé fora. Pé fora e um pé dentro. Então quando eu percebi, poxa, eu tô no inferno, eu não posso estar assim. Então aí eu tive a consciência que Deus deu essa revelação para mim. E eu estou lendo o livro do Bispo Macedo, ele até fala, poxa, eu me batizei 3 vezes. Mas só o terceiro que valeu, porque os outros 2 só tomei banho de água, né? Então esse batismo que eu tive com as águas, o Espírito Santo, me permitiu ter essa visão de cuidar das pessoas, né? E hoje o meu maior prazer é cuidar das pessoas, né? Aonde seja que eu estiver, minha família, no meu trabalho, que eu sempre penso, o que eu posso fazer por essa alma, por essa pessoa? Às vezes a pessoa não vai se abrir a mim, mas quando eu falo, eu estou plantando uma semente que amanhã nós vamos colher. Então essa é a minha fé, né? A fé do servo de Deus. E a gente está na semana aí de conclusão do jejum de Daniel. Por que o Espírito Santo não vem? Porque ele não virá para um egoísta. Ele não virá para quem só está interessado na própria vida. O Templo de Salomão recebe aqui milhares de pessoas. Sei lá, ontem deve ter passado aqui em torno de 20 mil pessoas. Imagine se essas 20 mil pessoas fossem evangelistas. Você disse que está chegando a 1000. E as outras 19 mil? Né?
as outras 19 mil? Claro, tem voluntários em vários grupos, a gente sabe disso. Porém, também existe uma grande maioria que só vem, recebe a bênção e vai embora. Não dedica 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana para fazer o bem ao próximo. Então fica aí a dica. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser abençoado, então abençoe as pessoas. Separe um tempo na sua semana, não olhe só para você não, porque ao mesmo tempo que a gente cuida dos outros, a gente está cuidando de si mesmo. Quando a gente está olhando para a necessidade dos outros, a gente está enxergando o bem que Deus nos faz também. Quando nós só recebemos e não damos nada, você acaba secando, atrofiando. Então é necessário. Nós estamos salvos para salvar a outros, não só para estar aqui, agora eu estou guardadinho aqui, vou me preservar. Não, você vai se perder. E tem pessoas que elas ainda não têm essa visão de dar, de se entregar, de se envolver com as coisas de Deus, porque elas de fato não conheceram a Deus. Conheceram ali talvez as paredes do templo, igrejas, às vezes até várias igrejas, porque já passaram de igrejas em igrejas, no Templo de Salomão. Às vezes até assim se envolveram em alguma atividade só social, mas o espiritual de dar à pessoa, que é o que o grupo da EVG e os demais grupos da igreja fazem, que a gente vê que embora está ali constantemente, dando ali o que é o social, estendendo a mão para quem precisa, dando ali veste para quem tem frio, alimento para quem tem fome, não vai só isso de uma forma vazia para passar, mas vai ali o espírito da fé, que é para aquela pessoa também encontrar esse amor que Deus ele dá, que ele é, e poder dar a outras pessoas também. E a pessoa, quando ela quer ter o Espírito Santo, é isso, ela foi curada para levar a outra pessoa o entendimento que ela pode também ser curada, foi liberta e levar a outras pessoas que ela também pode ser liberta, que para ela também tem jeito. É o testemunhar o Senhor Jesus. Então, quando você, sem ter o Espírito Santo, você tem prazer de falar para outras pessoas que aconteceu com você, o seu testemunho, então certamente, imagina só, é como se o próprio Deus dissesse assim, se ela sem o Espírito Santo, ela já faz isso, imagina ela com o meu Espírito. Então, você ter o que nós temos é você fazer o que a gente faz, se dá, se doe, se dê, ganhe almas, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança. E quando a gente fala, pastor Valber, para ela se tornar um voluntário, um integrante de um grupo, não é ela dedicar todos os dias, todos os horários, estar todo momento dentro da igreja. É naquele momento em que você está disponível, você está livre, tem seu tempo livre, ao invés de você dedicar a você, você vai dedicar às almas. Então você pode, no seu tempo, fazer mais para Deus. E não é trabalhar para a igreja também não, tá? Quando a gente convida a pessoa a ser voluntária de um dos trabalhos da igreja, não é para ela trabalhar para a Igreja Universal, mas ela trabalhar pelas pessoas que nós evangelizamos. Eu vou colocar para você de casa um trabalho glorioso realizado pela EVG, que é o Anjos da Madrugada. Um trabalho que vai àqueles que não têm nada para retribuir, né? O que uma pessoa em situação de rua tem para nos dar? Se a nossa intenção é tirar o que as pessoas têm, como muitos dizem aí, que a Igreja Universal quer o dinheiro das pessoas, então veja esse trabalho que a igreja realiza semanalmente com as pessoas em situação de rua. E são nas noites frias de São Paulo que milhares se encontram excluídos, praticamente invisíveis pela sociedade. Mas quando a EVG chega, o cenário muda. Há cuidado, amor e esperança na vida dessas pessoas. Todas as terças-feiras, em diferentes pontos da capital, o projeto Anjos da Madrugada se instala levando alimento, cuidados pessoais para os moradores de rua. Mas no último evento, além da oração que sempre acontece, foi transmitido um testemunho de mudança de vida que chamou a atenção de quem esteve presente.
estava num vício maior, já tinha chegado na cocaína, onde perdi o emprego. Tinha uma vez que eu estava com o chinelo não tinha nem mais a parte do dedo, de tanto andar. Durante a oração, o pastor Alex Dias, responsável pela evangelização no Brasil, lançou um desafio para os moradores de rua. O desafio dessa noite foi, assim como nós colocamos o testemunho do Danilo, que o próximo testemunho vai ser dessas pessoas, que também vão sair dessa situação de rua uma vez, fazendo o que está escrito. A Bíblia fala, ainda assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Quer dizer, não importa para Deus como está a vida dessa pessoa, se ela está nas drogas, se ela está no vício, se ela está nas ruas. Quando ela se torna para Deus, Deus se torna para ela. E o desafio dessa noite foi, o Deus que mudou a vida do Danilo vai mudar a vida deles também, como mudou a vida do seu, como é que é o nome do senhor mesmo? Mauri. O seu Mauri morou na rua 3 anos e hoje o seu Mauri tá assim, ó. Hoje o seu Mauri ajuda a gente nos Anjos da Madrugada. O desafio dessa noite foi, outros Mauri, outros Danilo vão surgir dos Anjos da Madrugada. E não demorou muito para que houvesse resultados dessa palavra. Chegando aqui ao fim de mais um Anjos da Madrugada e a Joane vai contar um pouquinho da experiência dela. Joane, como que foi essa noite pra você? Como que você chegou? Foi maravilhoso, eu cheguei muito mal, triste, e aí de repente eu ganhei tudo e eu já jantei. Eu achei muito, vocês estão de parabéns, a equipe Anjo da Guarda tá de parabéns porque supre as nossas necessidades, né? O frio que a gente passou ontem, antes de ontem, e hoje Deus surpreendeu com a gente, com vocês aqui. Eu agradeço muito, né? E eu vou ver vocês no domingo também. O que você ouviu, que você viu o cuidado de Deus? Ó, das meninas que estavam fazendo minha unha, que eu tô saindo com a unha pronta, eu vou tentar liberar o perdão, né? Primeiramente, por isso que eu tô na rua. Acho que eu sou muito dura de coração. Mas aí eu vou aprender. Mas a partir de uma conversa você entendeu que o perdão é o que vai destravar a sua vida. É divino, né? Se eu não perdoar o próximo, como que Deus vai me perdoar? Então você sai daqui transformada. Transformada, se Deus quiser. É, sim. A realidade de quem vive nas ruas vai muito além da falta de um teto. Muitas vezes, o que mais dói é a invisibilidade. E é justamente para combater esse sentimento que os voluntários chegam até eles. Chamam pelo nome, escutam suas histórias e mostram que ainda existe alguém disposto a estender a mão. Se a pessoa deseja fazer parte dos evangelistas, o que ela precisa fazer aqui no templo? Em toda a Igreja Universal tem um grupo da evangelização e aqui no Templo de Salomão ela precisa ser membro aqui do Templo de Salomão, ser batizado nas águas, é o principal. Ela tem que ser membro, ser batizada nas águas. Aí nós, uma vez que ela tem esse interesse, ela passa por uma entrevista, ali a gente passa a conhecer o testemunho dela. E existe um curso preparatório para que ela possa estar apta a ir nesses lugares, a lidar com, por exemplo, a questão dos moradores de rua, para que a gente possa dar essa atenção a todos eles, porque às vezes o que uma pessoa ela precisa é somente um ouvido para ouvi-la. Tem gente que diz assim, ninguém me ouve, ninguém me entende. E quando a gente chega ali na praça, em algum lugar onde está sendo feito o Anjos da Madrugada, e tem aqueles moradores de rua, eles estão muito feridos, muito magoados, e quando nós ouvimos, eles dizem assim, olha, eu me sinto bem só de ter falado com você. Então, um ouvido, se a pessoa está pronta para ouvir, não é só falar, é ouvir. Então, ela também está pronta para poder inserir-se e ingressar no EVG. E o que mais tem é trabalho, né? Monta, não, desmonta, carrega, descarrega, cozinha, limpa. Não falta. Não falta, não falta. Então seja bem-vindo a conhecer mais o trabalho do Unisocial, EVG, porque os pastores vão, claro, preparar, atender, orientar para você fazer parte desse trabalho. Sandro, obrigado pela sua vinda ao Morning Show, Deus abençoe. Eu que agradeço, muito obrigado. Israel, muito obrigado pela sua vinda, Deus abençoe.
Muito obrigado a todos e espero que o meu testemunho possa te servir para que você se entregue a Deus, porque Deus só está te esperando. Toma a decisão que você vai ser muito abençoado e EVG conta contigo. E muito usado por Deus. Deus abençoe o trabalho da EVG, tá? Em todo o Brasil. Obrigado. Nós vamos a um intervalo, porque daqui a pouquinho, às 10 da manhã, nós temos a próxima reunião do dia. Hoje, o clamor para aqueles que precisam se desprender das cadeias da dívida, do desemprego, da injustiça. Nós estaremos também abençoando a todos os profissionais da beleza. Acompanhe.